Muito bem, pessoal, vamos prosseguir aqui o nosso curso de colocação pronominal, que é integrante do curso completo de gramática. E até agora, né, nós temos estudado a colocação pronominal e a coisa está fácil, né? Se tiver uma palavra atrativa, você sabe que vai ocorrer o quê? A próclise, né? Você já viu quais são as palavras atrativas. Você viu que se o verbo tiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, vai ocorrer o quê? A mesóclise, desde que não haja um fator de próclise, é claro, ou uma palavra atrativa. E quando não tem palavra atrativa, o verbo não está no futuro do pretérito ou no futuro do presente, vai ocorrer o quê? A ênclise, né? Você viu também que a ênclise é a forma normal, é o processo natural do pronome. Isso tudo é muito bonito, só que a vida não é tão fácil assim, né? Infelizmente tem problemas, tem coisa mais complicada. E agora, né, nós vamos, dessa parte de colocação pronominal, essa parte aqui você tem que ter um pouquinho de atenção, porque é bem confusa, né? Porque nós vamos trabalhar agora com coisas que vão mudar muito rápido, enfim. Você precisa ter uma atenção melhor para isso aqui, ó. Nós vamos ver a colocação dos pronomes átonos nas locuções verbais. Então vamos lá. Então, nas locuções verbais, ocorrem as seguintes colocações de pronomes. Então, no primeiro caso, eu tenho o verbo auxiliar mais infinitivo ou gerúndio. Tá? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é infinitivo? E você sabe o que é gerúndio? Ah, não esqueci. Você tem duas opções. A primeira é você voltar no curso de verbo, né? Nós temos o módulo de verbo, e estudar sobre infinitivo ou gerúndio. Ah, mas até você voltar lá, não, é mais fácil eu dizer. Então eu vou dizer para você, ó. Infinitivo, pessoal, é quando o verbo, né, ele está na sua forma natural, né, em uma das três conjugações. Quais são as três conjugações? AR, ER e IR. Então, se o verbo se encontrar em uma dessas três conjugações, ou seja, terminar em R, o verbo está no infinitivo, ó. Amar, cair, sair, pular, correr, enfim, dançar, partir. Então, todos esses aí são verbos. Estão em quê? No infinitivo. E o gerúndio? O gerúndio, né, é quando ele termina em NDO. Ó, comendo, saindo, bebendo, certo? Correndo. Então, como é que se diz? É a forma nominal, do verbo. Tá bom? E tem o particípio também, mas no caso aqui nós não estamos vendo o particípio, ok? Então, verbo auxiliar e o verbo no infinitivo ou gerúndio. Agora, olha só. Existem dois fatores. Primeiro, quando não existe o fator que justifique a próclise, o pronome poderá ser colocado. Olha só. Verbo auxiliar mais infinitivo ou gerúndio. Não tem palavra atrativa. Se não tem palavra atrativa, primeiro caso, o pronome pode ser colocado depois do verbo. Olha aí, ó. Devo lhe mandar o livro hoje. Olha isso. Devo lhe mandar. Ó. Verbo auxiliar, o verbo principal, no infinitivo. Não existe aqui palavra atrativa. Então, o pronome vai ficar depois de quem? Depois do verbo auxiliar. Olha isso. Vinha-se arrastando pelas ruas. Ó, verbo no particípio, desculpa, Gisal, no gerúndio, verbo no gerúndio, verbo auxiliar. Não tem palavra que justifique a próclise, ou seja, não tem palavra atrativa. Então, o pronome vai ficar o quê? Depois do verbo auxiliar. Estava-lhe dizendo, ó, verbo auxiliar e gerúndio, pronome depois do verbo auxiliar. Segundo, depois do infinitivo ou do gerúndio. Ó. Neste caso, ó, devo mandar-lhe, a mesma coisa aqui, ó, vinha arrastando-se ou estava dizendo-lhe a verdade. Deu para entender? Então vamos lá. Verbo auxiliar, infinitivo com infinitivo ou gerúndio, então é facultativo, né? Tanto o pronome pode ficar depois do verbo auxiliar ou depois do infinitivo ou do gerúndio. Tranquilo? Beleza, né? Agora vamos para o segundo caso ainda, ó. Verbo auxiliar mais infinitivo ou gerúndio. Agora, existe um fator que justifique a próclise. Nesse caso, o pronome vai ser colocado como? Vamos lá. Primeiro,
antes do verbo auxiliar. Olha aí, ó. Nada lhe devo contar. Olha aí, ó. Verbo auxiliar, verbo principal, verbo no quê? No infinitivo. Palavra negativa, palavra atrativa aqui, ó, e o lhe. Então veja que o pronome aqui foi colocado antes do verbo auxiliar. Todos, olha aqui, ó. Todos nos, ó, pronome aqui, ó. Pronome, todos nos estavam esperando. Ó, olha aqui, ó, verbo principal no gerúndio, verbo auxiliar, pronome antes do verbo auxiliar. Não lhe devo dizer a verdade. Verbo principal, infinitivo, verbo auxiliar, palavra negativa, fator de próclise, ou seja, palavra atrativa, o pronome antes do verbo. Então, vamos lá. Depois do infinitivo ou gerúndio. Olha aí, ó. Não devo contar-lhe. Todos estavam esperando-nos. Pessoal, bem aqui que é o problema, ó. Porque você é levado a achar que o pronome vai ficar bem aqui no meio, ó, e não vai ficar no meio. Olha isso. Então, ó, ou ele fica no começo, ou ele fica no final. Mas ele não vai ficar no meio. Porque a gente é levado a achar que ele vai ficar bem aqui, ó. Ó. Cadê? Todos estavam nos esperando. Não. Todos estavam esperando-nos. Deu para entender, pessoal? Isso é importante, tá? Então, vamos lá. Verbo auxiliar mais infinitivo ou gerúndio. Primeiro caso, se não houver fator de próclise, não tem fator de próclise. Então, ele vai ficar depois do verbo auxiliar ou depois do infinitivo ou gerúndio. Ok? Tá aqui, ó. Agora, existe fator de próclise, existe a palavra atrativa. Então, ele vai ficar antes do verbo auxiliar ou depois do infinitivo ou do gerúndio. Mas não vai ficar entre os dois. Ok? Então, para você respirar direitinho, para você absorver esse conhecimento direito, eu vou parar por aqui. Na próxima aula a gente continua exatamente aqui nesse ponto, tá? Certo? Então, coloque essa informação na sua cabeça, porque isso pode confundir na hora de uma prova. Um abraço e até a próxima aula, que eu vou continuar exatamente daqui.